Recentemente, a palavra mais usada entre os apaixonados por cinema é hype. Isso porque vivemos cercados de expectativas diante de uma produção devido à sua constante exposição pré-lançamento em redes sociais, em especial com trailers no YouTube, que atingem milhões de espectadores em poucos dias. O efeito hype tem proporcionado grandes vantagens para os filmes que passam a ter uma publicidade barata, alimentada pela expectativa de um público cada vez mais ansioso por consumir esse debate pré-lançamento. E nesse caso, o filme Corra, Get Out, de 2017 foi bastante beneficiado pelo efeito. Quando o filme teve seu trailer divulgado no YouTube, o assunto tomou conta das redes sociais, devido ao seu conteúdo abordando o racismo de forma clara e direta. Pessoas sem sequer se inteirar sobre o que realmente falava o filme passaram a debater se o conteúdo era racista ou não, e se deveríamos assistir a um filme com tal temática. Mas mesmo depois de alguns meses da divulgação do trailer, o público brasileiro voltou a ter suas expectativas ou seu hype aumentado devido à recepção altamente positiva da crítica americana, onde o filme foi exibido pela primeira vez em 23 de janeiro de 2017 no Festival de Sundance, estreando 30 dias depois no circuito comercial americano, novamente com ótima recepção dos críticos e do público americano. De lá para cá, o público brasileiro ficou na expectativa, aguardando o dia de conferir esse filme tão hypado. Corra chega aos cinemas brasileiros no dia 18 de maio de 2017, trazendo a história de Chris, um jovem negro que, ao ser convidado para um final de semana na casa dos pais de sua namorada, percebe que não é tão bem-vindo naquela família quanto parecia ser. Dirigido e escrito pelo humorista Jordan Peele, o filme brinca com as expectativas do seu público, que desde as primeiras cenas sente uma estranheza nos personagens que lhes são apresentados, a começar pelo casal de anfitriões, Missy e Dean Armitage, com sua postura assustadoramente acolhedora e seu falso moralismo escancarado em sorrisos forçados e gestos mecânicos. Nada ali parece natural. Desde a mobília, meticulosamente ornada com elegantes quadros e muitos abajures de castiçais, que nos remete imediatamente a templos religiosos e seus altares de sacrifícios, até funcionários tão artificiais quanto. Nesse começo, Jordan Peele faz um jogo de insinuações que envolve o racismo institucional tal qual vivemos em sociedade, como o fato de todos os empregados da casa serem negros, o que deixa Chris completamente deslocado, especialmente quando esses empregados lhe oferecem alguma servência. Quem é negro sabe o quão incômodo é estar num lugar onde você é o único negro sendo servido por outros negros. Mas mesmo quem nunca passou por uma situação dessa, consegue sentir o quão incomodado Chris está naquela situação. O ator Daniel Kaluuya, que interpreta nosso protagonista, apesar de várias vezes exagerar um pouco nas expressões faciais para demonstrar seu desconforto, ele consegue, em especial pela expressão corporal, se mostrar deslocado naquele ambiente. Ele sorri de forma titubeante, movimenta as mãos freneticamente sem saber onde deixá-las, pronuncia a palavra de forma pausada como se estivesse medindo cada palavra a ser pronunciada. Isso faz com que sintamos o desespero dele diante do que lhe vai ser apresentado. Conforme a história avança, mais a estranheza aumenta. Algumas perguntas começam a ser respondidas, e o filme passa a desafiar o espectador com situações absurdas. São nesses momentos que o filme entrega o que mais me surpreendeu na história: seu senso de humor. Naturalmente, pelo fato do diretor e roteirista ser um humorista, já se esperava que o filme tivesse algum senso de humor, mas fui surpreendido pela quantidade de humor no filme. E não estou falando aqui de piadas jogadas durante o filme, mas de situações hilárias que fazem parte da narrativa sem nunca tirar o peso dela nem comprometer o suspense criado. Isso é algo que poucos diretores e roteiristas conseguem fazer. Hitchcock, por exemplo, foi um mestre nesse tipo de abordagem, e possivelmente Jordan Peele deve ter pensado nele ao escrever esse roteiro. A construção do suspense é feita de forma cadenciada e sem grandes exposições. Há poucas explicações aqui, o que faz com que o espectador ligue alguns pontos para entender o que se passa na trama, o que não significa muita coisa, haja visto a história do filme ser bem simples e ainda termos dicas quanto a como se concluirá a história, facilmente identificadas ao longo do filme.
Mas isso pouco importa, pois não estamos falando de um filme de mistério. Elucidá-lo é apenas parte da história. O filme se torna interessante pela ambientação excludente e subjugante no qual Chris se encontra, que é perfeitamente desenvolvida em seus primeiros atos, eclodindo numa catarse de violência no terceiro ato. Corra é um filme que extrapola as expectativas em cima dele, não por entregar algo que esperávamos, mas por entregar algo muito mais interessante do que imaginávamos. Divertido, intrigante e tenso, o filme se mostra ser mais do que uma obra de reflexão antropológica acerca do racismo, ao mostrar que por mais absurda que seja a trama, é algo que na história humana já foi vivenciada, o que no final deixa a história não tão surreal assim. É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. Não se esqueça de curtir esse vídeo e também de assinar o canal. Um forte abraço e um bom cinema para todos.